de acordo com o propósito de quem opera todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E aí o versículo 12 diz: para sermos, para o louvor da sua glória, os que antes esperavam em Cristo, no qual também vos tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, no qual também tendes crido, foste selado. Foste o quê? Selados no Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da nossa herança até a redenção da possessão adquirida. Para o quê? Para o louvor da sua glória. Então, da mesma forma que esse instrumento é criado para o louvor, para louvar, assim você é criado, assim nós fomos criados para o louvor do nome do Senhor. Aleluia! Nós somos criados. O profeta Isaías, vem comigo, profeta Isaías no capítulo 43, falando para o povo de Israel, depois de o povo de Israel tê-lo abandonado, Deus fala para o povo, 43, 21, ele diz, o povo que eu formei, para o quê? Para mim. Para o quê? Para que proclamassem o meu louvor. Não que Deus, repetindo o que nós sempre falamos, não que Deus fique esperando, ou necessite, ou dependa do nosso louvor, mas a gratidão de Deus em nós, a gratidão de Deus em nós, porque é de Deus para nós, de nós para Deus, nós devolvemos, assim como Ana, a adoradora, lembra? Ela recebeu de Deus o filho, o qual ela nem podia ter, e ela devolveu para Deus. Ela falou, olha Deus, se o Senhor me der um filho, já que eu não posso, até hoje nunca pude ter um filho, mas se o Senhor me der, eu devolvo. Isso é adoração. E quando nós entendemos, quando você começa, ou seja, quando você entende para que você existe, por que você existe, para que você veio, fica tudo mais fácil. Então fomos criados, irmãos, para adoração. Jesus fez tudo, mas tudo, para dar louvor a Deus, ao Pai. Jesus se comportou para dar honra ao Pai. Jesus se comportou para dar adoração ao Pai. Jesus veio em nome do Pai, dando glória para o Pai, dando glória para Deus. E aí, com todo esse, Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. E eles cantavam um novo cântico, que dizia, digno és de receber o livro, de romper seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue, fizeste o quê? Compraste para quem? Compraste para quem? Para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação. Deus, Jesus fazendo tudo em nome do Pai, fazendo tudo e dando para o Pai, mostrando que Ele dava, devolvia tudo para Deus. Então nós entendemos, irmãos, precisamos entender melhor para que fomos criados, tá? E é natural nós darmos um lugar de honra ao Espírito Santo. Precisa ser natural, porque o natural é não fazermos nada para nós mesmos, é não fazer nada por nós mesmos, porque o apóstolo Paulo diz assim, eu me entrego, né, como sacrifício por vós,
eu morro por vós, eu me entrego por vós. Por quê? Porque ele estava a serviço do Rei Jesus, né? Do Pai, Jesus. Eu estou falando do apóstolo Paulo, né? Se ele estava a serviço do reino de Deus, ele não fazia nada com interesse pessoal, tá? Então nós precisamos entender esse lugar que é do Espírito Santo em nós, para que aconteça alguma coisa através de nós. E é por isso que Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. E se fizerem alguma coisa, não é para Ele. Entende? Então tem que ser para Ele, por Ele, com Ele. Não pode ser apenas para Ele. Tem que ser com Ele, para Ele. Ou seja, vem dele e devolve para Ele. Amém, irmãos? Aí entendemos qual é o resultado de Jesus, né? E da junção Espírito e a igreja. E aí nós entendemos qual é o resultado disso: Espírito e a igreja. E é por isso que a Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito Santo e a noiva de Cristo. Essa junção tem que acontecer algo. Essa junção tem que acontecer algo. Com essa junção tem que acontecer algo no mundo físico, porque essa junção é uma junção espiritual. E a igreja começa ali em Atos dos Apóstolos, que é algo importantíssimo. Nós precisamos entender o papel da igreja, a função da igreja, porque tudo começa quando nós entendemos quem somos. Lembra disso e não esquece disso jamais. Tudo começa quando nós entendemos quem somos. E a igreja começando ali, através dos discípulos, dos apóstolos e uma outra turma, que esperava por uma promessa. Nós esperamos por tantas promessas, mas uma só é necessária. Nós buscamos todas as coisas, mas uma só é necessária. Quem foi que falou isso? Jesus. Quando Marta e Maria estavam ali diante dele, e Maria se prostrou diante dos seus pés e ficava ali adorando o tempo todo. Ela estava ocupada com Jesus, que ela não estava enxergando mais nada, ela não estava se importando com mais nada, ela só queria adorar Jesus. Mas aí aquela irmãzinha ficou se incomodando com aquela outra irmã, sabe? Aconteceu com o filho pródigo, lembra? A mesma coisa. Aquela irmã ficou incomodada com a outra, e ela chegou para Jesus. Marta chega para Jesus e diz: ô Jesus, você não fica incomodado não com Maria te adorando aí, e eu aqui tendo que, né, tendo que trabalhar só? Era fazer os afazeres de casa, e não sei mais o que tinha, a Bíblia não entra em detalhe. Eu não sei se tinha roupa para lavar, prato para lavar, casa para faxinar, eu não sei o que é que tinha. Eu não sei se eram as contas que tinha que pagar, não sei se tinha que trabalhar, que era para pagar as contas. Eu não sei se era não sei qual era a ocupação de Marta, que tirava dela o lugar de Jesus. Irmãos, que coisa maligna. O que é que pode de tirar o lugar de Jesus da nossa vida? O que é que chega a tirar o lugar de Jesus na nossa vida, irmãos? É maligno, é pecado. E aí, ela chega para Jesus e faz essa reclamação, cara de pau. A Bíblia chama de cara de pedra. Que cara de pedra. Tu não se preocupa em ver a minha irmã aí te adorando e eu me acabando aqui de trabalhar? Entende? Esquece a vida daquele que está adorando, daquele que está ocupado com Deus. Esquece a vida dele. Então, nós precisamos entender isso, porque
No dia de Pentecostes, voltando para o dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, a igreja começou. Mas os desejos de Deus, irmãos, era ser um com você. Era ser um, igreja. E como é que ele buscou isso? Ele avisou. O profeta Isaías, no capítulo 61, por exemplo, ele já dizia: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Olha, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isaías, capítulo 71, livro do profeta Isaías, capítulo 61. Todos vocês aqui conhecem. E o Senhor me selou, me ungiu para pregar as boas novas. Essa pregação de boas novas ia trazer, não era só um Jesus te ama, Jesus te abençoa, Jesus quer te salvar. Não. A Bíblia diz que era para libertar das prisões. Era para arrancar escama dos olhos dos cegos. Prisões espirituais. Hoje nós estamos vivendo prisões espirituais. Hoje nós estamos vivendo cadeias espirituais, prisões espirituais. São prisões que estão prendendo as pessoas. As pessoas estão livres, mas elas estão enxergando, mas elas estão. E aí elas veem tudo o contrário. Aquilo que é branco, elas veem o quê? Preto. Aquilo que é preto, elas veem e elas não sabem discernir. Porque só discerne aquele que está no, todo mundo sabe disso. Se está no Espírito, se está sendo guiado pelo Espírito de Deus, vai discernir o que é certo e o que é errado. Mas se não estiver sendo guiado pelo Espírito de Deus, não vai discernir o que é certo do que é errado, do que é errado do que é certo. E é por isso que a igreja dos Atos dos Apóstolos, começa ali, ela é um referencial para a igreja de hoje. Um evangelho de poder, um evangelho que transforma. Se o evangelho não transforma, não é poder de Deus, é palavra vã. Se o evangelho que nós vivemos não nos transformou, não é evangelho. Pelo contrário, é uma letra que está. Muita gente está morrendo por causa do evangelho, sabiam? Não é o evangelho, se eu corrigir, por causa da letra. É eu que estou dizendo, é? Não é. Quem diz é a Bíblia. Que a letra mata. A letra mata. E quem é que vivifica? O Espírito é que vivifica. Então é o Espírito de Deus quem vivifica. Não é o belo conhecimento, o tanto conhecimento. Não basta você ter tanto conhecimento. Não basta você ter lido a Bíblia 150 vezes. Eu ouvi um certo pastor falou, eu já li 68. Acho que ele já faleceu, não sei. Não basta. Não basta eu pegar, ler a biografia do pastor José Maria, que já está aí no ar. Não basta eu ler, talvez não fale dele. Não basta eu conhecer do que ele gosta da cor que ele gosta de vestir ao prato que ele gosta. Não é a marca do prato, não, é a comida. Sabe? Saber do que ele gosta e do que ele não gosta. Não basta. Eu sou amigo dele. Porque eu posso chegar para você aqui e contar a vida dele toda. Ele gosta disso, olha, ele gosta disso, ele gosta disso, ele não gosta disso, ele não gosta disso. Isso é conhecimento. É conhecimento da pessoa. Mas eu tenho intimidade com ele? Eu tenho intimidade com ele? Ou eu só conheço do que ele gosta, do que ele não gosta? Porque nós precisamos ter cuidado. Porque quando o evangelho ele é um mero conhecimento, ou quando ele se torna uma mera letra, um mero conhecimento de Deus, uma mera crentice, ele vai ter
todo conhecimento acerca de Deus, mas não vai ter intimidade com Deus. E se não tem intimidade com Deus, não adianta nada. Vai morrendo espiritualmente, vai perdendo espiritualmente. Então Isaías capítulo 61 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Mas Ele está sobre mim para quê? Para curar, para salvar, para restaurar, para libertar. Não é só para que eu seja, olha, aquele fulano é cheio do Espírito Santo, aquele homem é cheio do Espírito Santo. Só para isso? Não. Então tudo começou em Atos dos Apóstolos. Evangelho de poder. Evangelho de, repete comigo, igreja. Evangelho de poder. Palavra de Deus. É Deus falando, igreja. Atos dos Apóstolos, abre comigo. Capítulo 2. Glória a Deus. Capítulo 2. E o versículo, a partir do versículo 14, Pedro traz, irmãos, uma confirmação do que estavam recebendo, do que estavam esperando, que era o quê? A promessa, que era o quê? O selo do Espírito. Que já estava operando, mas, sabe, só procurando. Já tinha sido liberado aqui, versículo 14. O capítulo 2, versículo 1, nem vou ler, porque você já sabe que fala do dia em que eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, eu já estou lendo, né? E de repente veio do céu um som, como de um vento violento, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E aí, ali eles foram cheios, tá? Apareceu sobre eles língua como que de fogo, tocha de fogo sobre eles, que era distribuída entre eles, e que pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram, vocês estão com medo de falar, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. É maravilhoso falar em línguas, é maravilhoso falar em línguas, amém? Você que não fala ainda, diga a Deus, eu quero. Diga a Deus, eu quero. Porque quando você ora em línguas, você se edifica. É algo tremendo que acontece entre você e o Espírito Santo. Ninguém tem nada a ver com o que está acontecendo, né? Porque é só você e Deus. Alguém não entende o que você está falando, porque é um papo entre você e Deus. Mas a língua apenas... Estamos falando aqui do Espírito Santo. A língua é só algo dele. Estamos falando aqui do poder do Espírito Santo que capacita. O poder do Espírito Santo é quem capacita. O poder do Espírito Santo é quem levanta, quem ressuscita, é quem liberta. O poder do Espírito Santo através da palavra. O poder do Espírito Santo está na palavra. Porque Ele é a palavra. E aí, meus queridos, o versículo 14 diz que ficou algo entre eles. Eu creio que algo terrível aconteceu e em volta, o povo viram o que tinha acontecido. E aí Pedro então se levanta no versículo 14 e diz, com os 11, né, em voz alta, dirigiu-se à multidão e disse, homens judeus de todos os habitantes de Jerusalém, e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e prestai atenção, o quê? As minhas palavras. Estes homens não estão bêbados, como pensais, sendo o quê? Em plena 3 horas da tarde, ou chegando 3 horas, a hora terceira, né, irmãos? Terceira hora, não, né? Não é a hora.
Eu confundi com a hora nona. É a hora terceira. Eu creio que seja, né? Chegando para meio-dia, né? É isso mesmo? 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Depois do meio-dia. 9 horas? Hora nona, vamos lá. Eu sei que era durante o dia, tá? Para ficar mais claro. E aí ele diz: olha, vocês não fiquem pensando que esses homens estão bêbados. Eles não estão bêbados, eles têm muito mais o que fazer do que estarem bêbados nessa hora, uma hora dessa. O que está acontecendo, versículo 16, o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Isso aqui é a mesma coisa. Hoje é a mesma coisa, irmãos. Os dias de hoje é a mesma coisa, porque já aconteceu. O dia de Pentecostes acontecer em uma reunião, acontecer em uma casa, acontecer em um culto, na igreja ou em qualquer lugar, normal. Um Pentecostes acontecer nos dias de hoje, normal, porque já aconteceu e é para continuar acontecendo, porque onde há o Espírito de Deus, aí a liberdade. Nós temos liberdade, o véu do templo já se rasgou. E aí ele chega e diz: olha, pessoal, é cumprimento da palavra, é o que o profeta Joel falou lá no capítulo 2. Ele diz: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas, o quê? Profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e vossos velhos terão sonhos. É simples, pessoal, é isso que está acontecendo, porque nós hoje vivemos segundo o que a Bíblia nos ensina, nós hoje vivemos segundo o que a Bíblia nos diz, segundo o que a Bíblia nos guia. Hoje nós falaríamos da mesma forma que Pedro falou para aquele povo naquele dia. Pessoal, é só cumprimento da palavra, é o que a palavra diz. Amém, irmãos? Então muitas vezes o Espírito Santo ele toca no nosso coração e nem percebemos, porque estamos tão, sabe, ocupados ou voando. Entende, irmãos? Como Marta, que eu citei agora há pouco, ele vem, e hoje o Espírito Santo habitando em nós, ele vem e fala conosco. Olha, irmãos, fala no nosso espírito, e nós falamos: é nada. E nós preferimos deixar o nosso próprio intelecto trazer pensamentos para desfazer aquilo que o Espírito Santo diz que é, para tentar nos inibir de avançarmos. E aí o versículo, e aí o capítulo, continuando no capítulo 2, no versículo 41, aí o Espírito Santo, irmãos, ele começa a sua boa obra, através de quem? Dos apóstolos. E aí vem, sabe, aí vem o resultado positivo pelo qual o Espírito Santo foi liberado. Amém? Capítulo 2, versículo 37. Quando ouviram isto, ouviram o que, irmãos? O discurso de Pedro, que começou no versículo 14 e vai terminar onde? E vai continuar aqui no versículo 37. Quando ouviram isto, que já é o narrador, se compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Ei, depois que o apóstolo Pedro falou de quem era o Espírito Santo, por que tinha acontecido aquilo, o que foi que o Espírito Santo veio fazer, o que o Espírito Santo estava fazendo na vida deles, qual era o propósito do Espírito Santo ali. Aí eles falaram o quê? Aí a multidão que ouviu Jesus, que ouviu Pedro e os demais apóstolos falaram o quê? E agora? O que é que faremos?
O que é que nós devemos fazer agora? Não é isso que está aqui? Final do versículo 37. O que faremos, irmãos? E agora, irmãos, o que fazer? Eles perguntaram para Pedro. E aí, irmãos, Pedro lhe respondeu: o quê? Arrependei-vos e cada um vos seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e para o quê? E recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, para os vossos filhos, para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quantos aqui são chamados? Aleluia! Com muitas outras palavras dava testemunho, versículo 40, e os exortava, dizendo: salvai dessa geração corrompida. Parece com os dias de hoje, irmãos? Parece com os dias de hoje? Salvai-vos dessa geração corrompida, corrupta. Salvai-vos desse mundo tenebroso. E os que aceitaram sua palavra foram batizados. E aquele dia houve um acréscimo de cerca de quantas? 3.000 almas. Foi o bom discurso do Pedro? Foi a eloquência do Pedro? Foi a letra do Pedro? Foi o poder do Espírito Santo. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. E se você sente alguma coisa dentro de você que não te condena, que apenas te ajuda a entender o que você está fazendo, o Espírito Santo, ele não te condena. O Espírito Santo, ele te ajuda a entender como você está. Por isso que o segredo está o quê? O segredo está aqui, ó. Tudo começa quando você entende quem você é. Tudo começa quando você entende quem você é. E aí, cada alma, versículo 30, versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram realizados por meio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e dividiam entre todos, segundo a necessidade de cada um. Vendiam tudo que eles tinham e dividiam. O homem natural faz isso? Nunca. O homem natural não faz isso. Sabe quem foi que falou isso? Senhor, quando Jesus falou assim: hoje eu vou dormir na tua casa. Lembram? Depois eu falo que é o nome. Quem lembra, quem já sabe, já sabe. Senhor, quando Jesus falou assim: olha, fulano, hoje eu vou dormir na tua casa, hoje eu vou pousar na tua casa. Irmãos, veio a salvação sobre aquele homem. E uma das coisas que ele falou, sabe o que foi? Ô Jesus, se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, o cara era cobrador de impostos. Se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes. Só arrependimento genuíno faz isso. Só arrependimento de verdade faz isso. Quem foi o homem? Zaqueu. Foi Zaqueu. O baixinho que subiu, era como eu assim, que subiu em uma árvore para ver Jesus passar, porque a multidão era enorme e ele não sabia que ele não ia chegar até Jesus, porque ele queria Jesus. E aí ele subiu na árvore. Quando Jesus passou próximo, Jesus olhou para cima e falou: desce daí.
porque hoje eu vou passar a noite na tua casa, vou pousar na tua casa. E aí sabe o que foi que a raça falou? Mas que tipo de profeta é esse, de homem é esse, que vai dormir na casa de pecador? E aí Jesus diz o quê? Eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Jesus veio para os pecadores, amém? E é por isso que nós estamos aqui, porque Ele veio para os pecadores. Ele veio para transformar, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha quem você era. E não adianta você dizer, não, pastor, eu nasci no Evangelho, sempre fui uma bênção. Não adianta, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não tem um bonitinho, um bonitão. Não tem, todos pecaram, então não tem essa. E olha o que Jesus fez por nós. Olha para o irmão que está do teu lado, como ele é bonito. Olha a obra-prima, né? Olha como Jesus é perfeito com a sua obra. Olha como Jesus é perfeito. Transformou a tua vida. Já viu como o pecado deixa as pessoas feias? O pecado acaba com as pessoas. E aí, meus queridos, a obra não terminou. Aqui a obra só estava começando. Na primeira vez, Atos 2, 41. Só 3.000 disseram assim, eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus, Pedro. Eu quero esse Jesus. 3.000 almas. 3.000 pessoas. Você sabe o que é isso? Poder de Deus que já estava sobre os discípulos, e eles foram apenas condutores de quê? Da glória de Deus. Então você, igreja, tem que ser condutor da glória de Deus. Em alguns momentos da ministração aqui no louvor, Deus falando, olha, não é o local, não é essas 4 paredes aqui não, é você. Aqui é o lugar que a gente marca para se reunir. A questão toda, o segredo todo está em você. Porque se você não estiver aqui, nada vai acontecer, porque não tem ninguém aqui. Então tudo diz respeito a você. E aí, vamos correr mais um pouquinho, mais à frente. O poder da palavra vem, irmãos, na vida de Pedro, através do próprio Espírito Santo. De Pedro e dos demais. E aí o versículo, capítulo 4. E eles andavam falando ao povo. Quando viram os sacerdotes, né, o capitão da guarda do templo e os saduceus, perturbados por eles, estavam ensinando ao povo e anunciando em Jerusalém a ressurreição dentre os mortos. Eles os prenderam e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Mas muitos que ouviram a palavra, versículo 4, capítulo 4, versículo 4, já no finalzinho, eles creram, chegando a um número de homens, quase 5.000, quase 5.000 homens, pessoas, dizendo, eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus. E tudo isso através de quem? Do Espírito Santo. Pedro, João e os demais, eles simplesmente só faziam o mandado, só iam, só abriam a boca. O restante Deus fazia através do Espírito. Meus queridos, e aí a obra continuou, e você já sabe. E aí vem outros e outros, como o apóstolo Paulo, que se destacou até mais do que os próprios apóstolos de Cristo, do que os discípulos de Cristo. Uma obra tremenda foi realizada através de Jesus na vida dele.
através do Espírito Santo, agindo na vida dele. Mas você, igreja, você, noiva do Cordeiro, você sabe, falei sobre isso há poucos dias aqui. Por que Deus, ele, no Primeiro Testamento, um sacerdote, para assumir o ministério sacerdotal, ele precisava da unção, ele precisava do óleo, ele precisava do selo, porque o profeta também precisava ser ungido para exercer o chamado. Não era manifestado o Espírito Santo como nos dias de hoje. Falei sobre isso, lembram? Dia 16 do mês passado, lembram? O Espírito Santo trabalhava de uma forma tremenda no Primeiro Testamento, mas era mais oculto. Mas Deus queria revelar isso, essa obra. Ele queria revelar o Espírito Santo. E aí, meus queridos, aquela geração passou e chegou em você. Aquelas gerações já passaram e chegou em você, chegou em nós. Essa geração atual. E Pedro deixou um recado para nós, lá no livro de Apocalipse. João, né? Pedro também deixou, vamos ver? O que foi que Pedro falou? Pertinho de Apocalipse, vizinho, Pedro. O que foi que Pedro falou? Lembram como, da mesma forma em que Jesus escolheu os profetas e sacerdotes, capítulo 1 Pedro, primeiro livro, tá, de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Da mesma forma que ele ungiu os profetas e os sacerdotes, da mesma forma que ele ungiu a Jesus, porque o Espírito Santo que ungiu Jesus. Vocês lembram quando Jesus estava sendo batizado? Lembram? O que é que veio sobre ele? A pomba, o Espírito, o símbolo do Espírito. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós sois o quê? Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para o quê? Anunciardes as virtudes daquele que vos chamou de onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Não foi para sermos bonitinhos, cheios do Espírito Santo, apenas. Foi para divulgarmos esse Espírito Santo através do poder, através da palavra de Deus, através de Jesus Cristo, que é a própria palavra. E aí, no livro de Apocalipse, ele vem confirmar isso. Apocalipse, um pouquinho à frente, ele vem e confirma o que eu estou falando. Aleluia. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Não, irmãos, é 5:10. Vamos 5:10. 5:10. Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. O que é que diz? Para o nosso Deus
Vamos ler a partir do 9, nós lemos o 9 agora há pouco, lembram? Vamos ler o 9 e o 10. Eles cantavam um cântico novo, ou um novo cântico. Digno és, foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os constituíste o quê? Reis e sacerdotes. E eles o quê? Reinarão sobre a terra. Os constituiu reis e sacerdotes. Lembram? Vamos voltar novamente para você entender isso. Sacerdote e reis eram ungidos primeiro para exercer o papel, para exercer as suas funções, as devidas funções, para as devidas funções. Eles recebiam uma consagração, um selo, já que o Espírito Santo simboliza também um selo. E você hoje, fiz essa pergunta para você já. O que é que diz que você é selado pelo Espírito Santo? O que é que diz que você é selado pelo Espírito Santo? É o próprio Espírito Santo em você. É a própria unção do Espírito Santo em você, ou seja, a própria manifestação do Espírito Santo em você, que diz que você é de Deus. É o poder de Deus que se manifesta através de você na vida das... Lembram do capítulo 61 do livro do profeta Isaías? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Vamos lá? Para nós orarmos. 61. Precisamos ler. Bem-aventurados os que leem. Mas não basta ler, né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos que sofrem, e me enviou para restaurar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e abertura de prisão aos presos, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar o quê? Todos os enlutados, para ordenar acerca dos enlutados de Sião, que lhe dei uma coroa em lugar de cinza, óleo de alegria, de gozo, em lugar de quê? De tristeza. Ou veste de alegria, em lugar de um espírito angustiado. Eles serão chamados, o quê? Árvore de justiça, plantação, ou plantados pelo Senhor, para o quê? Para a sua glória. Eles o quê? Reconstruirão as antigas ruínas e restaurarão os lugares anteriormente o quê? Devastados. Renovarão as cidades arruinadas, destruídas, renovarão, né, irmãos? As cidades arruinadas e destruídas de geração em geração serão construtores, serão pessoas ungidas pelo Espírito Santo a ponto de reconstruir pessoas que estão destruídas. Pessoas que estão destruídas. Você lembra que no início ele fala aqui a consolar aqueles que estão enlutados, aqueles que perderam alguém da família? Lembram? Ele fala aqui antes que é o papel da igreja de Cristo restaurar aquilo que está destruído, restaurar aquele que foi destruído, levantar aquilo que caiu, fortalecer aquilo que está fraco. Foi isso que ele falou para o profeta Jeremias lá no capítulo 1, através da palavra que sai da boca dele. E é por isso que lá em Provérbios a sabedoria nos diz: olha, a morte e a vida está no poder da língua. A morte e a vida está no poder do que você fala, daquilo que você declara. Então as suas declarações, a palavra que sai da sua boca, com a autoridade que você tem como um rei, como sacerdote que você é. Reis e sacerdotes são autoridades. Então nessa noite sai daqui com o seu entendimento: sou autoridade
capacitada. Eu sou uma autoridade capacitada. Fica de pé. Eu sou uma autoridade capacitada, mas não é a letra. Eu sou uma autoridade capacitada, mas não são os diplomas. Eu sou uma autoridade capacitada, não é porque eu sou bonito, mais do que fulano, ciclano e beltrano. Eu sou uma autoridade capacitada, não é porque eu sou de uma família tal, não é. Eu sou uma autoridade capacitada, porque é a palavra de Deus que diz que eu sou uma autoridade capacitada. Lembra de Gideão? Era o mais novo da menor família, da família mais pobre, vou dizer assim. Era o menor, mas o que estava nele era maior que todas as coisas. Então não importa o seu tamanho de intelecto, o seu tamanho em intelecto, o seu tamanho em estatura, não importa. Isso não importa para Deus. O que importa, sabe o que é? É você saber para que você veio. É você entender para que você veio. É você entender para que você está aqui, por que você está aqui. É você entender isso. Feche os teus olhos. É você entender, meu querido, para que você veio. Tudo começa quando você entende quem você é. Tudo começa quando você entende quem você é. Você não é qualquer pessoa. Você é alguém que Deus o chamou, escolheu desde o ventre da mãe e disse: eu vou te levantar profeta nos teus dias, na tua geração. Porque Moisés passou, Davi passou, Isaías passou, Jeremias passou, Ezequiel passou, os apóstolos, os discípulos de Jesus, apóstolo Pedro passou. Sabe qual é a geração que está agora? Eu, você, nós. Essa é a geração atual. Essa é a geração desse tempo. Essa é a geração que precisa de capacitação do Espírito. Essa é a geração que precisa ser capacitada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito que batiza com o Espírito Santo. João Batista viu Jesus e falou: olha, está vendo aquele ali? Eu batizo com água, mas aquele ali, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. A marca de Cristo é o fogo que não se apaga. Símbolo do Espírito Santo, o fogo que não se apaga. Por isso que no dia de Pentecostes tinha fogo sobre as pessoas. Era um fogo que não se apagava. Nós vimos isso muitas vezes na Bíblia. O fogo da capacitação. O fogo da capacitação. O fogo da capacitação do Espírito Santo. Vamos buscar. Diga: eis-me aqui. Diga: eis-me aqui, Espírito Santo. Espírito Santo, eis-me aqui. E como no dia de Pentecostes, que tu vieste sobre todos, que tu vieste sobre todos naquele lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. Espírito Santo, vem sobre mim, capacita-me nessa noite, capacita-me nessa noite, capacita-me nessa noite. Diga, ore, não tenha medo, seja capacitado pelo Espírito Santo, e deixa Ele ministrar a tua vida nessa noite. Deixa Ele ministrar você nessa noite, para você sair daqui com o seu entendimento de que você foi criado, foi levantado para dar testemunho do Espírito de Deus através da palavra que já está em você. E foi depois do dia de Pentecostes que aqueles homens e mulheres foram capacitados. Foi a partir daquele dia que eles foram capacitados a desenvolver uma obra sobrenatural, porque a unção de Deus estava sobre eles, a ponto da primeira pregação, a ponto do primeiro discurso de Pedro, 3.000 almas se converterem.
5.000 almas serem convencidas pelo Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo convencer você nessa noite. Deixe o Espírito Santo te convencer, para que a obra de Deus seja feita através da sua vida, para que não precise você abrir a boca no local que você chegar, mas a glória de Deus ser manifestada no ambiente e Satanás cair por terra, porque onde há o Espírito de Deus, onde há o fluir de Deus, onde há a manifestação do poder de Deus, os espíritos malignos caem por terra, e aí as prisões são abertas, as cadeias são abertas, os algemados são libertos, os enfermos são curados, porque o poder de Deus é para isso. O poder de Deus é para libertar as pessoas, e esse poder está na igreja do Senhor. Esse poder é através do Espírito Santo, que já habita na igreja de Cristo. E você, se você é a igreja de Cristo, se você é a noiva do Cordeiro, diga nessa noite: Espírito Santo, enche-me, 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 declare, enche-me nessa noite, batiza-me com teu fogo, que eu saia daqui selado com o fogo do Espírito Santo, que eu seja selado pelo fogo do Espírito Santo. Clame, 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 clame. Você que deseja ser usado pelo Espírito Santo, saiba que Deus só vai liberar a unção dele sobre você, para que a obra dele seja feita, para que a obra dele seja feita aqui na terra, e é através de você. Deus, ele conta com a igreja. Deus, ele conta com a igreja através do Espírito Santo, através da obra do Espírito Santo, e ele habita em você. Deixa o Espírito Santo fluir na tua vida nessa noite. Deixa o Espírito Santo fluir na tua vida nessa noite, igreja. Abre a tua boca e clama pelo Espírito Santo. Deixa ele fluir na tua vida. Deixa o Espírito Santo fazer a obra primeiramente em você, para que a obra seja feita através de você. Você que não tem o fluir dos dons, você que não é batizado com o Espírito Santo, essa é a noite de você clamar ao Espírito Santo para te encher. Essa é a noite para você clamar para o Espírito Santo te encher. A igreja precisa fluir nos dons do Espírito. A igreja precisa ser levantada os profetas. Na igreja precisa ser levantada os profetas. A boca de Deus precisa fluir nessa geração. Abre a boca, igreja, e adore. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer sobre você. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Fecha os teus olhos. Pai, toca. Toca em cada coração, é onde o teu Espírito habita. É onde o teu Espírito habita. Toca agora em cada um desses irmãos.
que o teu Espírito, selo, venha sobre cada um deles, e o fluir do teu Espírito no interior de cada um deles, venha assim como naquela multidão, em que Pedro declarou, e eles foram convencidos pelo teu Espírito. Assim vem sobre cada um desses irmãos aqui, cada uma dessas pessoas aqui nessa noite, que o teu fogo venha sobre eles, e que o teu Espírito que já habita neles, comece a fluir, queimar de dentro para fora, gerando neles vida no Espírito, gerando neles uma vida espiritual, e que a partir de hoje, Senhor, a tua palavra gere em cada um deles a tua obra sobrenatural, assim como na vida de Pedro, assim como na vida de João, assim como na vida de Paulo, assim como na vida dos outros apóstolos, que desenvolveram a tua obra, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Você que crê, recebe, diz aleluia, diz tomo posse, diga eu tomo posse, eu tomo posse, aleluia. A Rede de Mulheres, o coração.